linguística, gramática tradicional, português brasileiro e os trabalhos recentes, né, que estão aí na entrada do anfiteatro, né, 2 livros sobre história da linguística recém-lançados pela editora Parada. Já traduziu mais de 120 livros do inglês, francês, espanhol e italiano. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo aqui falar um pouco sobre a gramaticalização, né, dentro da história da linguística. Muito obrigado pela presença de todos. Passo a palavra ao professor. E no final, nós combinamos, apesar das conferências finais não terem abertura para perguntas, mas o professor sugeriu que nós fizéssemos uma pausa, né, depois da fala dele, uma sessão de perguntas também, tá bom? Obrigado. Boa tarde. A conferência de encerramento normalmente é para os sobreviventes. Depois de 4 dias de trabalho, de apresentação e de frio. Então, agradeço a presença de todas as pessoas, porque é sempre legal voltar para casa, né? Porque fazia muito tempo que eu não pisava aqui na USP. Eu fiz meu doutorado no século passado. Então, mas é bom ver que as coisas não mudaram tanto assim. Agradeço ao professor Marcelo, que me forçou a vir aqui. Está sempre me cobrando, me pondo para trabalhar. Né? Publica um artigo, faz resenha, faz parecer. Né? Então, estou sempre sendo assediado pelo Marcelo, mas a ideia de fazer o encerramento desse evento me deixou muito contente. Né? Então, como ele disse, eu agora resolvi me meter na história da linguística. Então, já andei pisando aí em vários domínios da linguística, estou sempre muito curioso pelas coisas, e agora essa história da linguística, com a qual eu venho trabalhando já há bastante tempo, mas ninguém sabia, então, segredo editorial, essa história da linguística em 2 volumes, vinha sendo gestada aí fazia um bom tempo, e finalmente veio a público, e é o que mais me dá alegria hoje, né? Falar desses assuntos. Então eu escolhi falar um pouco de um tema, para mostrar de que maneira é importante a gente conhecer os desenvolvimentos da nossa área, né? Para não ficarmos pensando que, de repente, um pensador, um linguista, recebeu Jesus no coração e descobriu alguma coisa assim inédita. A ideia de que as coisas se fazem por acúmulo, né, por desdobramentos, alguns temas que ficam submersos por uma época, depois voltam à tona. E eu escolhi falar então da gramaticalização. Cadê o nosso amigo? A luzinha. Eu sou apaixonado pela gramaticalização. Desde que eu descobri isso, eu fiquei assim, fascinado e sempre leio muito a respeito, por isso que eu escolhi falar desse tema. Né? Muito tempo atrás, também no milênio passado, eu li um ensaio do professor Ataliba de Castilho, chamado simplesmente A Gramaticalização, que foi publicado em 1997 na Revista de Estudos Linguísticos da Universidade Federal da Bahia. Eu me lembro que eu li isso no avião, né, vindo de Salvador para São Paulo, e fiquei encantado. Eu falei, gente, olha só, né? Eu já tinha umas ideias assim meio dispersas, e aquilo ali colocou tudo no lugar, né? Então eu descobri que existia esse fenômeno chamado gramaticalização, e desde então não tenho abandonado esse tema. Então a história da linguística no chamado Ocidente é marcada por diversas emergências, submersões e reemergências de objetos de especulação que a cada período histórico são investidos de novas abordagens decorrentes do espírito da época ou do clima de opinião, para usar um termo do historiador estadunidense Carl Becker. Poderíamos elencar, longe de qualquer tentativa de exaustão, algumas dessas correntes que atravessam essa história. Então existem temas que têm sido discutidos desde 500 anos antes da nossa época, né?
Então, a etimologia das palavras, a arbitrariedade ou não do signo linguístico, a relação ou não entre língua e pensamento, ou entre gramática e lógica, a padronização das línguas e sua prescrição em gramáticas, o inatismo ou não da faculdade da linguagem, a mudança linguística, os estudos sobre o significado, a relação entre os sons da língua e sua representação gráfica ou ortográfica, a origem da língua e assim vai. Então, esses temas são recorrentes na história da linguística. Em todos os momentos históricos, em todos os períodos, vai ter alguém fuçando algum desses temas. Essa recorrência de temas justifica a produção, mais recentemente, de obras que narram os desenvolvimentos dos estudos linguísticos, não mais em ordem cronológica, na sucessão dos períodos históricos, mas segundo desdobramentos no tempo das reflexões sobre cada um desses objetos de conhecimento específicos. Esse método tem a vantagem, precisamente, de acompanhar a evolução dessas especulações e alertar, acessoriamente, para o perigo sempre à espreita de considerar que determinada noção elaborada por um pensador específico surgiu ex nihilo, ou, para quem gosta de mitologia, como Minerva da cabeça de Júpiter. Então, vamos buscar aí por que a gente costuma usar essa ideia, de que isso aparece como se fosse Minerva da cabeça de Júpiter. Vocês conhecem essa história? Não conhecem? O deus Júpiter estava tendo uma dor de cabeça horrível. Então ele chamou Vulcano, que é o ferreiro, do Olimpo, e pediu que desse uma machadada na cabeça dele. Deu, então, da cabeça aberta saiu a deusa Minerva, prontinha, com escudo, lança e tudo. Então, quando a gente fala assim, isso aí é como Minerva da cabeça de Júpiter, como uma coisa que acontece assim repentinamente. Um bom exemplo disso, e a culpa também é do Marcelo, sobre o qual discorria num artigo publicado na revista do GEO no ano passado, é o verbete Etimologia, publicado na célebre Enciclopédia dos Iluministas Franceses, datado de 1756, da autoria de Anne-Robert Jacques. Nesse verbete ocorrem referências a noções e métodos que serão desenvolvidos mais tarde na história dos estudos linguísticos. A arbitrariedade do signo linguístico, a comparação de palavras de línguas diferentes, por meio da correspondência fonética para comprovar uma ancestralidade comum, a concepção da língua como sistema, a importância do contato entre línguas para a mudança, a variação linguística associada à variação social, etc. Então vejam, um verbete da Enciclopédia Iluminista de 1756, a gente encontra essas coisas que mais tarde vão ser desenvolvidas. Então, por exemplo, o método histórico comparativo não foi uma invenção dos filólogos alemães do século XIX. Já aqui, nesse verbete, ele faz comparações. Ele diz, olha, vejam só, sempre que tem aqui um S inicial em latim, tem uma aspiração em grego, aquilo tudo que vai ser elaborado mais tarde nas chamadas leis fonéticas. Então aqui eu trago uma citação do Körner, que é um grande historiógrafo. Há um tipo de escrita da história que emerge numa época em que uma geração particular ou um indivíduo que representa de modo significativo as ideias, crenças e compromissos de sua geração está persuadida de que foi alcançada uma meta desejada, uma espécie de platô, e que o trabalho subsequente no campo estará amplamente empenhado em operações de mopping-up, segundo Kuhn, famoso dos paradigmas. Essas narrativas supõem que o arcabouço teórico já foi suficientemente mapeado para que qualquer membro da comunidade científica conduza suas investigações. Já não há mais nenhuma necessidade de qualquer revisão significativa da metodologia ou da abordagem do objeto sob análise. O resultado dessas deliberações, que chamam de histórias totalizadoras, tende a ver a evolução do campo como o desenvolvimento deste campo de um modo essencialmente unilinear. Então ele usa aqui esse termo, mopping up, que significa completar a conquista de uma área capturando ou executando as tropas inimigas. Então Kuhn aplica o termo mopping up à estratégia discursiva de desqualificar os paradigmas científicos anteriores com vistas a afirmar a validade dos novos. No prosseguimento desse mesmo texto, Körner fala de como os chomskianos, na década de 60, declararam que a linguística tinha nascido ali, agora, com Chomsky, tudo que vinha antes prestava. Era tudo assim, sem muita importância.
Então a gente sabe que isso foi uma atitude muito mais dos devotos do que do próprio Chomsky, né? Então aqui eu trago um exemplinho mínimo. Vejam só essa frase. Na língua, porém, os agentes fundamentais são seres inteligentes. O material não é apenas o som articulado, que poderia, em certo sentido, ser considerado um produto físico, mas o som que se torna o significante do pensamento. Quem escreveu isso? Essa frase caberia direitinho no curso de linguística geral, até pelo uso da palavra significante. Mas ela foi escrita por William Dwight Whitley, lá nos Estados Unidos, num livro publicado em 1867. Então, o que a gente aprende, né, nas disciplinas de introdução à linguística, né, o signo, significante, significado, como se isso tivesse surgido, né, como Minerva da cabeça do Júpiter, né, do Saussure, isso já vinha sendo elaborado desde muito tempo, né. Por isso, Dale Hymes diz, assim como a abordagem histórico-comparativa tem seu fundador mítico em Sir William Jones, também a abordagem estrutural teve seu fundador mítico em Ferdinand Saussure. O grande respeito que devemos ter por ambos não deve impedir o questionamento sobre o verdadeiro papel que desempenharam. Em ambos os casos, este se deveu, de modo bem dramático, ao uso simbólico que se fez postumamente de cada um. E a gente sabe toda a história, né? Saussure morreu em 1913, o livro saiu em 16, né? Ele provavelmente jamais teria autorizado aquela publicação, e aí vai toda a história que a gente conhece. Então, para demonstrar de que modo uma noção vai sendo reelaborada ao longo do tempo, escolhi tratar da gramaticalização. Ao contrário de outros temas, como a relação língua-pensamento, que podemos remontar à Grécia do século V, antes da Era Comum, o percurso que vamos fazer é de apenas 250 anos. Estão prontos? Ok, a gente vai aqui até as 8 da noite. Então, eu vou falar, né, desses senhores que estão aqui, o primeiro é o Condillac, de 1746, chegando em Meyer, em 1921 e avançando até os dias de hoje. Em termos muito sumários, para quem não conhece, né, o que é a gramaticalização pode ser entendida como a mudança que leva um item lexical a se converter em morfema gramatical. Essa conversão, porém, ocorre em diversas etapas de um processo complexo e acarreta uma série de consequências. Bybee elenca os seguintes mecanismos detectáveis nesse percurso: aglutinação e redução fonética, especialização ou perda de contraste paradigmático, expansão de categoria, descategorização, enrijecimento de posição, desbotamento, glitching ou generalização, mudança semântica por acréscimo de significado pelo contexto, metaforização, passagem do concreto para o abstrato, do espacial para o temporal. Então essas são as principais etapas do fenômeno do processo de gramaticalização. Um exemplo clássico que a gente tem em português é vossa mercê, você mercê, vós mercê, você, se. Então nós tínhamos aqui inicialmente um sintagma, né? Vossa mercê, que acaba se reduzindo a um pronome quase euclítico, né? Você sabe, então perdeu o seu sentido de tratamento respeitoso para se tornar, aqui no Brasil principalmente, né, o teatro mais informal possível. Só um exemplo. A primeira pessoa que falou um pouco sobre isso foi esse filósofo francês, que também era padre, Etienne Bonnot de Condillac. Ele tem uma característica interessante, que ele é o representante do empirismo no continente europeu, né? O empirismo é uma escola filosófica característica das Ilhas Britânicas, né? Então, desde Francis Bacon, Berkeley, John Locke, etc. Mas ele é o representante que a gente fala, o empirismo continental. Ele é autor deste livro, né, que é o ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos, que tem um subtítulo lindo, olha só: obra onde se reduz a um só princípio tudo que concerne ao entendimento humano, modesto, bem modesto. Então ele é o primeiríssimo a falar disso. Condillac sugere que a linguagem surgiu como uma linguagem de ação. Então, antes da gente falar, de articular os sons, era tudo na base dos gritos e dos gestos, né? Então, ele tem essa proposta famosa de linguagem de ação.
E aos poucos, esses gritos, esses gestos foram se articulando, se transformando, né, nas línguas, etc. E aqui um trecho dele. Os verbos, em sua origem, só exprimiam o estado de coisas de maneira indeterminada. Assim são os infinitivos, ir, agir. A ação de que se faziam acompanhar supria o resto, isto é, os tempos, os modos, os números e as pessoas. Então você tinha o infinitivo e o resto era tudo na base do gesto. Tipo Tarzan, né? Eu querer comer banana. Né? A ação, ao dizer árvore ver, fazia-se conhecer por algum gesto se se falava de si mesmo ou de um outro, de um ou de vários, do passado, do presente ou do futuro. Enfim, num sentido positivo ou no sentido condicional. Como o costume de ligar essas ideias a tais signos facilitou os meios de vinculá-los a sons, inventou-se para tal efeito palavras que só eram colocadas no discurso depois dos verbos, pela mesma razão que estes só eram colocados depois do nome. As ideias, portanto, eram arranjadas nesta ordem: fruto, comer, no futuro, eu. Então, as pessoas, né, da época mais antiga, né, ele conta uma fábula fantástica de um casal que não sabia falar. Né? Então, fruto, comer, no futuro, eu. Então, ele acredita, ele tinha a tese de que era assim que ia se formando a linguagem articulada. Né? Para dizer, comerei o fruto. Os sons que tornavam determinada a significação do verbo, sendo-lhe sempre acrescentados, logo se tornaram, como ele, uma única palavra, que terminava diferentemente conforme suas diferentes acepções. Então, o verbo foi visto como um nome que, embora indefinido em sua origem, tornara-se, pela variação de seus tempos e de seus modos, apropriado para exprimir de uma maneira determinada o estado de ação e de paixão de cada coisa. Foi assim que os homens vieram a imaginar as conjugações. Olha que beleza, né? Então, o Condillac é considerado realmente o fundador da ideia da gramaticalização, né? Então, fruto, comer, no futuro eu, né, comerei o fruto. E é muito legal isso, né? A análise do Condillac corresponde a alguns dos postulados que compõem o paradigma teórico da gramaticalização. Se substituirmos o je mangerai, eu comerei, de Condillac pelo equivalente latino manducabo, né, do verbo manducare, origem do francês manger, comer, poderemos ver que a sequência que ele propõe, comer no futuro eu, está perfeitamente cristalizada, gramaticalizada na forma verbal latina. Então nós temos o radical manduca, mais aquele B, que significa no futuro, e o O, que significa eu. Então, né, comer no futuro eu está devidamente gramaticalizado no verbinho manducabo em latim. Né? Este B, na verdade, é um verbo do indo-europeu que significava crescer. Esse B é o mesmo verbo to be em inglês. Segundo uma versão radical da gramaticalização, todas as terminações que indicam a pessoa são resquícios de antigos pronomes pessoais que acabaram por se fundir ao verbo. Essa tese será proposta no início do século XIX por Franz Bock. O ciclo de gramaticalização também corresponde a um ciclo em que formas analíticas, então canta, eu e o, cantar no futuro eu, se condensam em formas sintéticas, cantavo, para serem substituídas mais adiante por novas formas analíticas. Né? O famoso cantareável, cantarei, que se tornam sintéticas, cantarei, até serem substituídas por novas formas analíticas, vou cantar, e assim ininterruptamente. Então, é o que a gente chama de ciclo de gramaticalização. Aqui tem um senhor inglês chamado John Horner-Tuck, que é uma figura interessantíssima. Ele participou da Revolução Francesa, foi preso várias vezes, né? Era bem aventureiro. Ele publicou este livro, que tem esse título lindo, né? Pepteronta, né? Que são palavras que estão na Ilíada e na Odisseia, palavras aladas. Ele retoma essa locução que aparece nas epopeias homéricas para falar do que ele tem interesse. Né? Então aqui é o livro, e aqui tem a figura do deus Mercúrio calçando as suas sandálias aladas. Vai ter uma razão para isso.
Ele cunhou o termo abreviação, abbreviation, para designar os produtos resultantes do processo de gramaticalização. É a primeira sugestão para nomear o fenômeno, já que somente em 1912, em seu artigo A Evolução das Formas Gramaticais, é que Antoine Meyer vai propor o termo gramaticalização que usamos hoje. Então, o Tuck escreveu as abreviações. As abreviações são as rodas da vida, as asas de Mercúrio. E embora possamos ser levados adiante sem elas, seria com muita dificuldade, de modo muito pesado e tedioso. As palavras têm sido chamadas de aladas, mas comparadas à velocidade do pensamento, elas não têm o mínimo direito a tal título. Não admira, portanto, que a invenção de todas as épocas tenha sido adicionar essas asas para permitir, se possível, sua conversação, para seguir o ritmo, em certa medida, de suas mentes. Então, a ideia dele é que a fala não tem como acompanhar a velocidade do pensamento. Por isso que a gente faz abreviações, gramaticalizações. Um exemplo do que ele chama de abreviação, exemplo que ele mesmo oferece, é o da palavra that em inglês. Originalmente, that é um demonstrativo, mas acabou por se tornar também uma conjunção integrante e um pronome relativo, a gente sabe. De que forma se deu essa gramaticalização de um determinante em um mecanismo sintático, pronome relativo e conjunção? Então está aqui, para vocês lerem rapidinho antes que eu passe. Né? Então aqui, de que maneira o demonstrativo se transforma numa conjunção integrante, né? Sem que haja alteração do material, né, linguístico, é o que a gente chama de reanálise. Então na reanálise as palavras permanecem iguaizinhas, mas a interpretação que a gente faz delas é diferente. Né? E aqui, de que modo um demonstrativo, um adjetivo demonstrativo se transforma num pronome demonstrativo e depois num pronome relativo. Então, está aí o esquema, né, que é proposto pelo próprio Tuck, né, como uma abreviação, uma forma de alcançar, de a fala tentar alcançar a velocidade do pensamento. As fases da gramaticação do texto nos fazem compreender o que Tuck tinha em mente ao falar de abreviações. No caso do S, a abreviação pode chegar mesmo ao pagamento do item, aquela canção famosíssima dos Estados Unidos, The Man I Love, né? O homem que eu amo. Você pode até apagar, abreviar tanto que você apaga a conjunção. Em termos filosóficos, para Tuck, a questão é abandonar o erro e considerar que as palavras representam ideias. Somente o nome e o verbo podem ser interpretados assim, enquanto todas as demais palavras são, de fato, substitutas de outras palavras. Nomes, substantivos, adjetivos e verbos constituem, portanto, o núcleo da língua, o léxico da língua, enquanto as demais palavras são simples ferramentas para a comunicação, palavras gramaticais resultantes de processos diacrônicos de abreviação ou, em termos contemporâneos, de gramaticalização. Então, eu considero que Condillac é o pai fundador da gramaticalização, mas muitos historiadores preferem dizer que o Tuck é o pai da gramaticalização, né? Talvez porque não tivessem lido Condillac um pouquinho mais. Né? O próprio Tuck cita. Aí passamos para um senhor muito conhecido, que é o Wilhelm von Humboldt, né? Um autor muito conhecido no século XIX, que foi recuperado atualmente, né? Bastante polêmico. E eu sugiro aqui, para quem quiser conhecer, né? Ensaio sobre Língua e Linguagem, um livro que foi traduzido, foi organizado e traduzido por dois colegas meus da UNB, o Theo Harding e Alberto de Carvalho, e que está disponível para baixar gratuitamente no site da editora da Universidade Federal de Uberlândia. Então, que é Uberlândia, né? Eles reuniram alguns textos, né? O Humboldt escreveu mais de 7.000 páginas, não publicou praticamente nada. Né? Ele é famoso por ter um estilo muito obscuro. Né? Ele mesmo dizia: eu começo a escrever com uma ideia, depois eu troco a ideia, mas ele continua escrevendo, aí você até conseguir ler, né? Dá um trabalhão. Durante séculos, os filósofos da linguagem se debruçaram sobre a relação língua-pensamento, o que levou à produção, por exemplo,
da gramática e da lógica de Port-Royal no século XVI. A esse binômio clássico, Humboldt acrescentou o que ele chama de nação, num movimento característico do idealismo alemão. Como conhecedor profundo de centenas de línguas das mais variadas regiões do planeta, Humboldt se esforçou por estabelecer um vínculo entre a língua, o indivíduo e a comunidade em que vive esse indivíduo. A partir dessas reflexões, diversos autores posteriores, sob influência de Humboldt, vão propor a existência de uma Völkerpsychologie, isto é, uma psicologia coletiva, psicologia de um povo, demopsicologia. Está aí em germe a tese do relativismo linguístico, que ficará dormente durante o resto do século XIX, até ser despertada por Benjamin Leavenworth, que formulará a célebre hipótese de Sapir-Whorf. Então, Humboldt é considerado por muitos como o primeiro propositor da ideia do relativismo linguístico. Infelizmente, ele propõe isso com uma visão muito eurocêntrica e com um pezinho no racismo, né? Como se sabe. Então, nesse texto, sobre o surgimento das formas gramaticais e sua influência no desenvolvimento das ideias, lido em 1822 na Universidade de Berlim, ele vai tratar de alguns fenômenos que têm a ver com o que nos interessa, que é a gramaticalização. O que logo chama a atenção no texto são os muitos adjetivos empregados para qualificar as línguas. Então ele fala língua menos perfeita, línguas menos desenvolvidas, línguas impolidas e incultas, línguas primitivas, línguas altamente desenvolvidas, línguas mais desenvolvidas, língua em estágio avançado de desenvolvimento gramatical. Ele começa a estabelecer, né, uma escala para avaliar as línguas. O esforço do autor se concentrará em fornecer argumentos para justificar esses qualificativos atribuídos às diferentes línguas. Toda a estrutura gramatical que não corresponda à das línguas flexionais, que por acaso, né, o alemão é uma língua flexional, será julgada como inadequada para o desenvolvimento de formas de pensamento mais ágeis e refinadas. E aí vem uma festa, né, para dizer como é que esse povo consegue pensar com uma língua tão primitiva, né, e por aí vai. Como o que aqui nos interessa é o percurso histórico da gramaticalização, não vamos abordar outras noções presentes no texto, mas a lista de adjetivos usados para qualificar as línguas reflete a ideia de que somente as línguas flexionais e indo-europeias dispõem de verdadeiras formas gramaticais, e por isso só elas permitem o desenvolvimento do raciocínio sofisticado, da filosofia e do progresso da cultura. Aqui vai um aperitivo. Que imenso abismo existe entre essa língua, o asteca, e a mais desenvolvida que conhecemos, a língua grega. Na construção artística do período grego, a posição das formas gramaticais constitui um todo que intensifica o efeito das ideias e dá prazer por si só, pela simetria e euritmia. Disso emana um encanto particular que acompanha os pensamentos, pairando levemente sobre eles, de modo semelhante a algumas esculturas da antiguidade, em que nascem, além da composição das figuras, imagens agradáveis dos contornos dos seus agrupamentos. Então a língua grega causava a ele quase orgasmos, né, pelo que a gente pode ver aqui. Ele tinha prazer, né, com as flexões do grego. No caso sério. E ele diz, né, é possível que muitas sílabas flexionais de nossas línguas devam sua origem a abreviações, Abkürzungen, de palavras com significado. E ele cita o Tuck, né, que usou pela primeira vez a palavra abreviação. O racismo científico se revela ao analisar fenômenos de gramaticalização em línguas supostamente menos desenvolvidas. Ele parece atribuir aos falantes dessas línguas algum tipo de consciência de que estão empregando formas gramaticais não verdadeiras. Por exemplo, ao falar do náhuatl, que ele designa como língua mexicana, Humboldt escreve que nessa língua a palavra itic, que se traduz pela preposição em, é formada na verdade de ite, que é barriga, e de ex, dentro, de modo que onde as línguas europeias como o latim e o alemão apresentam uma forma gramatical pura, como in, o náhuatl tem um elemento que de fato significa dentro da barriga. O mesmo valeria para Iuicatl itic, que segundo Humboldt não significa no céu, mas sim na barriga do céu.
Também nesta língua, diz ele, a palavra notepodsko não deve ser traduzida por atrás de mim, mas por atrás das minhas costas, porque teput significa costas. Então vejam aqui, né, a tentativa de justificar, né, a ideia de que existem línguas primitivas. Ora bolas, né? Aos falantes das línguas românicas não ocorre jamais pensar em uma mente repetida quando dizem que fazem algo repetidamente. Né? A gente para pensar, olha só, exatamente significa estou com a mente exata. Não acontece, né? Precisamente porque tem a ver com a gramaticalização, que resulta no desbotamento semântico de morfemas livres que tinham na origem sentidos concretos. Esses processos se dão exatamente da mesma maneira em todas as línguas do mundo, independentemente de serem faladas por povos mais ou menos desenvolvidos. Né? Em albanês, que é uma língua europeia, flexional, a palavra que significa barriga, bark, se gramaticalizou como um advérbio com sentido de meio, de modo que nebark não significa na barriga da semana, mas sim no meio da semana. Vejam lá, a barriga dos mexicanos e a barriga dos albaneses. Né? Um processo semelhante ao que se deu em Nahuatl com um termo do mesmo significado. Somente devido a uma visão etnocêntrica é que se pode afirmar que os falantes de Nahuatl têm consciência de que ita em itik significa barriga, né? Por que não a teria também um falante de albanês ao usar a mesma barriga para expressar meio, metade, ou um falante de inglês ao usar costas, back, quando diz come back, né? As mesmas costas que ele atribuiu lá à outra língua. Então nós temos aqui uma abordagem interessante da gramaticalização, mas com um pezinho, né, no etnocentrismo. Chegamos então ao nosso patrono, gente. Franz Bopp foi o primeiro linguista profissional. Foi a primeira pessoa a ocupar uma cadeira de linguística na Universidade de Berlim, indicado pelo Humboldt, aquele que a gente viu lá atrás. Ele publicou em 1816 esse livro maravilhoso, né, com um título bem curto, que é sobre o sistema de conjugação da língua sânscrita em comparação com as línguas grega, latina, pérsica e germânica, né? 1816. Nessa época ainda não estava circulando o termo indo-europeu, ou como gostam os alemães, indo-germanisch, né? Por isso que o título é comprido desse jeito. Então aqui, né, aprendam, né, acendam uma vela por dia ao senhor Franz Bopp, né? Nosso patrono. Um dos objetivos da investigação de Bopp é identificar a origem dos morfemas que se vinculam às raízes. Estas, em sua classificação, podem ser de dois tipos, verbais e pronominais. Das verbais derivam não somente os verbos, mas também os nomes. Das pronominais derivam os pronomes, as preposições, as conjunções e outras partículas. Então, Bopp analisa o verbo latino potest, ele pode, em três elementos, pot, es, mais um t, ou seja, potente ser ele. Né? Lembrando um pouco com Diáconos, naquela história de fruto comer no futuro eu. Né? Ele identifica a terceira pessoa no singular na partícula t, porque pas, em sânscrito, e to, em grego, significam isto, ou seja, são demonstrativos. Em diversas outras análises, Bopp tenta mostrar a presença do verbo ser em outras formas verbais europeias. Por exemplo, o subjuntivo latino como amarem, eu amar-se, teria sido resultante de um antigo amassem, com a rotatização do S colocado, que todos vocês sabem, esse processo normal na história do latim, né, teria sido resultante, né, componível em ama-ser mais eu, ou seja, amar ser eu. Né? Então, ele tinha essa vontade de encontrar sempre o verbo ser nas formas verbais. Isso depois vai ser muito criticado, mas pelo menos ele deu esse pontapé inicial interessante ao identificar, né, as partículas finais, né, as desinências verbais como antigos pronomes que se fundiram aos verbos. Né? E a gente sabe que na grande maioria das línguas do mundo não existem pronomes de terceira pessoa. Né? E quando existem, derivam de demonstrativos, como no caso das línguas românicas. E aí chegamos, né, o único linguista importante no século XIX que não é
europeu, nem precisamente alemão, né? Porque a linguística do século XIX é uma ciência basicamente alemã, né? Aqui está o senhor William Dwight Whitney, né, que estudou na Alemanha, foi aluno do Pope, era especialista em sânscrito, mas escreveu 2 livros de linguística geral, né, que é A Língua e o Estudo da Língua e A Vida e o Crescimento da Linguagem, né? Esse livro, na sua versão em francês, vai exercer profunda influência sobre Ferdinand de Saussure, né? Quando a gente lê o curso de Linguística Geral, ou melhor, né, quando a gente lê escritos inéditos do Saussure, ele fala muito do Whitney, né? Ele diz assim: nada que o Whitney disse sobre a linguística está errado, tudo está certo, né? Então ele tinha grande admiração por esse senhor. E ele diz: por todos os fatos conhecidos sobre o desenvolvimento posterior das línguas, somos levados à opinião de que todo elemento formativo remonta a alguma palavra que existiu previamente de maneira independente, né? Então esse é o postulado básico da gramaticalização, da aglutinação, da abreviação. Ele oferece então diversos exemplos de palavras do inglês cujos sufixos eram, em época anterior, palavras independentes que aglutinaram a outras, né? Então, full, como em fearful, temeroso, do adjetivo full, pleno, cheio, né? Então, essas terminações, less, lean, ship, né, que formam derivados em inglês, eram originalmente palavras independentes, né? Ele também analisa a origem de double, triple, quadruple, em que ocorre uma terminação pol, né, derivada do latim, que por sua vez deriva da raiz verbal plic, dobrar, né, como se dobra uma folha de papel, por exemplo. Em seguida, ele retoma as análises de Bob, de quem foi aluno, sobre a formação das conjugações verbais e analisa o verbo am, do inglês I am, como formado de a, do indo-europeu es, ser, e am, eu, de modo que am significa ser. Então, de novo, aquela mesma ideia, né, de que as palavras acabam se juntando, né, se cristalizando em gramaticalização. E aí ele conclui: desse modo, onde quer que nosso estudo das palavras nos leve ao reconhecimento de que um elemento tem um sentido e uma função distintos, é empregado em combinação com outros elementos para as finalidades da expressão, ali temos de reconhecer uma entidade originalmente independente. As partes de nossas palavras foram outrora palavras elas mesmas. Então é muito interessante que no século XIX vão se firmar 3 grandes instrumentos heurísticos para analisar a mudança das línguas, né? As leis fonéticas, a Altgesetz, né, a analogia, muito conhecida também, e o fenômeno da gramaticalização, que não tinha nome, né? Então ele gasta várias páginas falando disso, mas não dá um nome para esse fenômeno. Isso que é o mais interessante. Aí chegamos ao Sr. Georg von der Gatlitz, né, que muitas pessoas não conhecem. Ele é autor deste livro. Ele era especialista em chinês, né, publicou muitas obras interessantes sobre o chinês, mas publicou em 1891 um livro de linguística geral, né, que tem esse título, que é a palavra linguística mais bonita que eu conheço, que é Sprachwissenschaft, né, que também é resultado de uma gramaticalização. Infelizmente, esse livro não foi traduzido. Ele era Humboldtiano, né? E como Humboldt, ele achava que não se devia ficar só na linguística histórica comparada, né, e só na família europeia, e eles queriam uma abordagem linguística mais geral que valesse para todas as línguas. Ele ficou meio submerso nesse período. E aí ele diz, né, agora, a história das línguas se move na diagonal de 2 forças. O impulso de comodidade, né, ali essa palavra ainda não tem mais a ver com preguiça, né, quando eu botei comodidade, que leva ao desgaste dos sons, e o impulso de clareza, que não deixa esse desgaste degenerar na destruição da língua, né. Os afixos se desgastam, desaparecem sem deixar vestígios no final. Suas funções ou funções semelhantes, no entanto, pressionam novamente pela expressão. Então isso é característico quando a gente estuda a gramaticalização, né? Novas formas aparecem, mas aí elas são tão usadas que acabam se desgastando e surgem outras para
ganhar mais expressão e assim por diante, né? Estas últimas, eles recebem essa expressão de acordo com o método de isolamento de idiomas por meio da ordem das palavras ou de palavras esclarecedoras. Estas últimas, por sua vez, estão sujeitas ao processo de aglutinação, a palavrinha para designar o processo, né? Ao abrandamento e ao encolhimento. Enquanto isso, novos substitutos estão sendo preparados para os que estão perecendo. Expressões perifrásticas são preferidas, sejam elas estruturas sintáticas ou verdadeiros compostos, como o inglês tem Chelsea, né, que é uma forma analítica, enquanto o latim tem videbo, que é uma forma sintética. O mesmo sempre se aplica. A linha de desenvolvimento se curva de volta para o lado do isolamento, não para o caminho antigo, mas para o caminho aproximadamente paralelo. E aí vem a frase famosa: é por isso que eu comparo a espiral. Então, sempre que a gente for ler sobre a história da gramaticalização, vai ter essa citação do Gabelens por causa da noção da espiral da gramaticalização, que eu resolvi fazer aqui bem bonitinho, olha só. Então, a gente acredita que 5.000 anos atrás, né, existiam essas palavrinhas aqui no indo-europeu, né? Uma raiz verbal, que significa saber, uma outra, que significa crescer, ser, né? A origem do verbo to be em inglês, como já disse. E aqui, né, uma desinência que indica a primeira pessoa, né? Então, daí vai surgir o latim videbo, né? Verei. Por sua vez, né, vai sofrer a concorrência, né, no chamado latim lugar de uma forma analítica, né, que é o infinitivo seguido do verbo haver. Isso vai dar em português ver-ei, e também nas outras línguas românicas, né. Só que esse ver-ei acaba se juntando com o verei, mas sofre hoje em dia a concorrência do vou-ver, né. Então é isso que ele chama de espiral, né. Formas isoladas que se aglutinam, mas acabam perdendo a expressão, são substituídas por novas formas analíticas que também se aglutinam e assim vai. Essa é a ideia da espiral, né? Não é fofo? Né? Adorei fazer essa espiral, né? Deu trabalho. E aí chegamos em 1916 ao curso de Linguística Geral, e aqui estão os dois autores, né? Do curso de Linguística Geral, Charles Vallée e o André Suchet, que escreveram o Evangelho segundo Ferdinand Saussure. Então, é como os evangelhos, né? Mateus, Lucas, João, Marcos, a gente tem que acreditar naquelas coisas que estão ali, porque Jesus mesmo não escreveu nada, né? Então, aqui temos o curso de Linguística Geral de 1916. E não é uma brincadeira, né? A gente sabe que a crítica textual, né, historiográfica, cada vez mais vai dizendo, olha, esse livro não foi escrito pelo Saussure, a ordem dos assuntos não tem nada a ver com a ordem das aulas que ele deu em Genebra, tem muita interpolação ali, né? Então, a ideia de atribuir este livro ao Saussure é muito complicado, né? É por isso que quando eu escrevo sobre ele, eu nunca falo Saussure disse, segundo Saussure, eu falo segundo o curso de Linguística Geral, né? Porque a gente tem que separar, primeiro, um gênio da linguística comparada, né, que escreveu o famoso memoir, com 21 anos, né, ele fez aquela hipótese das marcais europeias, e foi dar essas aulas de linguística geral em Genebra, embora ele não gostasse da ideia. Ele tem vários depoimentos dizendo, eu queria cuidar de outra coisa, mas sou obrigado a dar aulas de linguística geral, então vamos dar. E aí, esses dois senhores, que foram alunos dele, mas não assistiram aos cursos, isso também é complicado, né? As pessoas que foram para lá esqueceram de levar o gravador, né? Então, o que nós temos é este livro, que tem essa importância fundamental na história da linguística, mas tem que ser recolocado, né, no seu lugar direitinho. Mas vamos lá. Então, no curso de Linguística Geral, a gramaticalização é tratada de forma bem sumária com o nome de aglutinação. Então, a aglutinação consiste no fato de que dois ou mais termos originalmente distintos, mas que se encontravam frequentemente em sintagmação de um termo de uma frase, se soldam em uma unidade absoluta ou dificilmente analisável.
Esse é o processo aglutinativo. Processo, dizemos, e não procedimento, pois procedimento implica uma vontade, uma intenção, e a ausência de vontade é justamente uma propriedade essencial da aglutinação. Isso desmente o Humboldt, né, que dizia que as pessoas têm consciência dos fenômenos, né, da aglutinação que ocorreu. Não ocorreu, né? Não tem a ver com a vontade. Eis alguns exemplos. Em francês, primeiro se disse ceci, em duas palavras, e mais tarde ceci. Palavra nova, embora sua matéria e seus elementos constitutivos não tenham mudado. Compare-se ainda, francês tu, jour, e virou toujours. Todos os dias, sempre. Aujourd'hui, virou aujourd'hui. E o mais interessante é que no francês moderno se diz au jour d'aujourd'hui, mostrando que realmente já não se tem consciência do dia de hoje, né? Déjà, dernier, que virou dernier, e por aí vai. Observando-se mais de perto, distinguem-se duas fases no fenômeno. Primeiro, a combinação de vários termos em sintagma, comparado uns aos outros, a aglutinação propriamente dita, ou seja, a síntese dos elementos do sintagma em uma unidade nova. Essa síntese se dá por ela mesma em virtude de uma tendência mecânica. Quando um conceito composto é expresso por uma sequência de unidades significativas muito usual, o espírito, o tempo inteiro, no curso de linguística geral aparece o espírito. É bem interessante. Isso não é um problema de tradução, tinha que ser a mente, né? Tomando, por assim dizer, um atalho, desiste da análise e aplica o conceito em bloco sobre o grupo de signos, que se torna então uma unidade simples. Todas as demais mudanças suscetíveis de assimilar cada vez mais o grupo antigo a uma palavra simples, unificação do acento, verju, e mudanças fonéticas especiais, etc. Então isso aqui é a síntese do que o curso de linguística geral faz com a chamada aglutinação. E aí chegamos, finalmente, né, a 1912. Esse aqui é um dos meus heróis da história da linguística, o Antoine Meillet. Foi aluno de Saussure, né? Depois eles mantiveram muita correspondência. E em 1921, ele era especialista em linguística histórica, né? A especialidade dele era o armênio, mas ele publicou esse volume em 1921 com esse título que eu acho muito interessante, que é Linguística Histórica e Linguística Geral, porque ele tenta justamente fazer essa ponte, né? Porque muitos linguistas ficavam só na linguística histórica. Alguns poucos tentavam fazer uma generalização dos fenômenos linguísticos, e ele propõe, né, esse título binário, que eu acho muito interessante. Né? É aqui, neste volume, que vai aparecer o artigo L'Évolution des formes grammaticales, que tinha sido publicado em 1912, e reaparece aqui em 21. É nesse texto que vai aparecer pela primeira vez a palavra gramaticalização, né, entre aspas, e só 2 vezes. E como esse texto tem é considerado, né, o início do estudo da gramaticalização moderna, né, eu escolhi esse título para ser o título do livro em que eu coletei, traduzi e anotei textos do Meillet, Evolução das Formas Gramaticais, publicado em 2020 durante a pandemia. Né? Então, é aqui que vão aparecer as primeiras abordagens realmente mais técnicas, mais modernas da gramaticalização. Estamos acabando. O outro procedimento de inovação, ele fala o outro procedimento, né? Porque primeiro ele fala, trabalhamos muito com leis fonéticas e analogia, mas existe um terceiro procedimento de mudança. O outro procedimento de inovação, a passagem de palavras autônomas ao papel de agentes gramaticais tem sido muito menos estudada nos últimos 40 anos. Agora se começa novamente a prestar atenção nele. A importância disso, com efeito, é decisiva. Enquanto a analogia renovar o detalhe das formas, as deixa, no mais das vezes, intacto o plano de conjunto do sistema existente, a gramaticalização de certas palavras cria formas novas, introduz categorias que exigem expressão linguística, transforma o conjunto do sistema. Esse tipo de inovações resulta, aliás, como as inovações analógicas, do uso que se faz da língua. É uma consequência imediata e natural do uso. Né? Então,
Meillet tem algumas características no pensamento dele. Primeiro, a abordagem sociológica, né? Essa história de pensar na língua como um sistema abstrato que está rodando na estratosfera, então, para ele, é fundamental sempre analisar os fenômenos linguísticos no plano da sociedade. Por isso que ele fala aqui, uso dentro do Cada vez que um elemento linguístico é empregado, seu valor expressivo diminui e sua retenção se torna mais cômoda. A ideia da abreviação. Uma palavra não é nem ouvida nem emitida duas vezes exatamente com a mesma intensidade de valor. É o efeito do hábito. Uma palavra nova surpreende vivamente na primeira vez em que ouvida. Logo repetida, ela perde sua força e já não valerá mais do que um elemento corrente há muito tempo. Então veja, em francês, a palavra hoje era oui, mas é pequenininha, né? Então fizeram aujourd'hui. E hoje em dia você diz aujourd'hui, porque vai perdendo a força, né? O uso acaba desgastando a expressão, e aí os falantes vão recriando a expressão, como já dizia lá foi pegado a música, né? Isso vale mais ainda para um grupo de palavras. A maioria das pessoas falam sobre o que escreve por meio de formas prontas, de clichês. Assim, duas palavras habituais parecem quase novas se forem aproximadas pela primeira vez, ou se pelo menos forem aproximadas quando normalmente não o são. Se, portanto, um agrupamento de palavras se tornar habitual, se for frequentemente repetido, ele deixa de ser expressivo e é reproduzido cada vez mais automaticamente pelos falantes. O enfraquecimento do sentido e o enfraquecimento da forma das palavras acessórias são paralelos. Quando ambos estão bastante avançados, a palavra acessória pode acabar não sendo mais do que um elemento privado de sentido próprio. Juntam uma palavra principal para marcar o papel gramatical. A mudança de uma palavra em elemento gramatical se conclui. Não é a história da mente, né? Aproximar da mente. Nem mais para pensar que tem mente, na verdade, a nossa mente é a cabeça. Né? A constituição de formas gramaticais por degradação progressiva de palavras, antes autônomas, se torna possível pelos procedimentos que acabamos de descrever sumariamente. E que consistem, como se vê, no enfraquecimento da pronúncia, da significação concreta das palavras e do valor expressivo das palavras e dos grupos de palavras. Então, é estilo de desmoralização mas o que provoca seu começo é a necessidade de falar com força, o desejo de ser expressivo. Finalmente, o valor, ele vai dar uma importância à ordem das palavras. Isso é muito interessante. Ele vai dizer que a cristalização da ordem das palavras também é uma forma de gramaticalização. Ele chega a dizer que a ordem das palavras é quase um morfema. O valor expressivo da ordem das palavras, que se observa em latim, foi substituído nas línguas românicas por um valor gramatical. O fenômeno é da mesma ordem da gramaticalização desta ou daquela palavra. É a segunda vez que aparece a palavra gramaticalização no texto, e sempre entre aspas, né? Porque ele ainda estava propondo isso. Em lugar de ser uma palavra empregada em grupo com outras que assume o caráter de morfema por efeito do hábito, é uma maneira de agrupar as palavras. Aqui, novamente, a verdadeira criação de instrumentos gramaticais novos e não transformação. Então, a existência, né, em latim das famosas declinações, né, as palavras já traziam em si a forma, né, da função gramatical que elas tinham, com um desbotamento disso na ordem das palavras, se cristalizando no poder, né? Então, em latim você diz assim, eu matei um gato, esse gato está de uma forma que é de objeto. Então você podia colocar esse gato para colocar na frase. Mas, com a perda das declinações, a ordem das palavras se enrijeceu. O interesse de Meillet pela gramaticalização, um fenômeno histórico, não teve seguidores imediatos por causa do florescimento da escola estruturalista e sua obsessão sincrônica. Então, no auge do estruturalismo, falar de história da língua, né, seria imediatamente fuzilado, assim, não podia. Então, vai ficar dormente, né, essa história da gramaticação, só vai reaparecer no final dos anos 70, início dos 80, principalmente com a obra do Christian Lehmann em 1981.
base, né, na história da linguística, os temas que vão e voltam com a mudança dos pensamentos, das correntes do pensamento hebraico. Então temos aí, e a partir dessa época, começa, né, uma grande corrente de estudos da gramaticalização, principalmente nas escolas chamadas funcionalistas. Então, só aqui alguns exemplos, né, de livros nessa área. Então, em 1990, esses 2 volumes, organizados pelo Heine e pela Elizabeth Traugott, né, que é um dos grandes nomes da gramaticalização. Esse clássico, de 93, né, e esse livrinho de 948 páginas, que é de gramática da Oxford, né, para vocês verem de que maneira esse tema que vem sendo tratado desde o século XVIII, né, ganhou muita relevância nos dias atuais. E finalmente, né, bem mais recentemente, também a mesma Traugott e agora o Trausberg propõe uma nova coisa que é a construcionalização e mudanças construcionais. Eles já fazem uma revisão do conceito tradicional de gramaticalização. Em vez de itens, eles querem analisar as mudanças que ocorrem em áreas, né, em grupos, em pequenos sintáticos. Esse livro foi recentemente traduzido. E para encerrar, eu trago aqui um trechinho do Cochério de 1967. A história da linguística teórica é uma história bem estranha. É muito frequentemente uma história sem continuidade, que só conhece seu passado recente e que ignora seu passado mais distante. Mesmo as teorias mais ou menos conhecidas e frequentemente discutidas não são conhecidas em suas conexões históricas. Assim, por exemplo, atribui-se quase sempre a Saussure as distinções entre língua e fala, entre significante e significado, entre sincronia e diaconia. Distinções todas que Saussure encontrou na tradição, que ele, de certo, reformulou e às quais deu, em parte, uma interpretação nova no quadro de um sistema coerente, mas que ele não foi o primeiro a formular. Então esse é o problema das nossas, do que a gente faz no ensino, né, nas disciplinas de introdução linguística. A gente dá as famosas dicotomias saussurianas como se aquilo ali fosse realmente uma invenção dele, né? Mas os numerosos linguistas para os quais a linguística moderna começa com Saussure ignoram esse fato e nem sequer levantam o problema da origem das ideias saussurianas. Nos Estados Unidos, começa-se muito frequentemente o training linguístico por Sapir e Bloomfield. Hoje em dia, em alguns casos, mesmo por Chomsky, já podemos citar jovens linguistas que só entram em contato com a tradição por intermédio de Chomsky e que estão prontos a considerar também tanto Humboldt quanto Saussure simplesmente como precursores um tanto ingênuos e hesitantes do transformacionalismo, né? Então, tanto Kerner, naquela primeira citação, que é de 2020, quanto o Cochério, de 67, chamam a atenção para isso, né? Vamos tomar cuidado de atribuir os conceitos, as teorias, né, como se fossem coisas inéditas daquele pensador, né? Por isso que eu tento fazer essa cronologia, né, desses temas, para a gente perceber que eles vêm sendo abordados, reformulados durante muito tempo. Então, era mais ou menos isso. Obrigado pela paciência. Muito obrigado, Marcos. Muito agradecido. Nós temos um tempo, então, para perguntas ao professor. Eu pediria ajuda dos monitores para um dos microfones circularem aí para as pessoas que quiserem fazer perguntas ao professor. O Marcos pode utilizar esse outro. Bom, fica aberto então a sessão de perguntas. Perguntas, dúvidas, comentários, críticas, cantadas, o que vocês quiserem, né? Esse final de tarde, né? Depois de 4 dias de seminário. Parabéns. Tem superlativo, professor? Acho que não. Nem precisa. Precisaria. Parabéns. Muitos parabéns.
eu fiquei pensando quando apareceu aquela lista de qualificações preconceituosas, como língua primitiva, etc., que a expressão línguas altamente desenvolvidas parece que teve longevidade. Não sei se ainda tem, mas teve longevidade. E eu me lembrei de Cassirer, Ernesto Cassirer, que é filósofo, mas eu acredito que ele não tenha deixado de ser linguista, antropólogo e altamente filósofo. Tanto que ele tem a filosofia das formas simbólicas, o tomo primeiro devotado à linguagem. E ele cita vários desses autores, etc. E ele, que não me parece tão datado quanto poderia ser, é um homem do século XIX, começo do XX, primeiro quartel do XX, né? Usa de modo próprio, como o discurso dele, a expressão, pelo menos assim traduzida por nós, línguas altamente desenvolvidas. E não me parece datado. Pelo contrário, ele, ao citar aqueles autores, cita línguas ditas primitivas. Eu não vou lembrar qual agora, mas há uma língua em que a expressão estou na barriga, justamente barriga. Por isso que eu pedi a palavra, que achei irresistível. Estou na barriga do andar. Pena que eu não lembro, agora não vou lembrar qual língua dita primitiva, diz assim, se alguém souber, para dizer estou andando. Ou seja, talvez na longevidade dessa expressão ideia, o cônjuge, que eu saiba, não chamo de língua, desqualifica, não é essa a pegada. Mas no paroposto, formalizações como aquelas, estou na barriga do andar, para estou andando, ou seja, estou no meio, estou no cerne do comportamento, que é andar, mas poderia ser outro. Então, estou andando, né, talvez uma ideia de gerúndio, aí existe uma corporeidade, uma, digamos, concretividade que se metaforiza, e isso é, pelo menos por Cassirer, apresentado como algo imensamente sugestivo, né, da questão da metáfora. Ele não fala muito de metáfora, não sei se eu quis dizer, talvez, mas algo bastante sugestivo do rendimento de certos, digamos, apegos das pessoas que parecem, aspas, materiais ou materializantes, justamente para chegar à alta metaforicidade, ao que seria, de certo modo, realmente, as línguas de expressão altamente desenvolvida. Ou seja, aí uma valoração, né, ao contrário da desvalorização, uma valoração, creio eu, daquilo que não é altamente desenvolvido. Só essa lembrança e de novo pergunto se parabéns tem superlativo. Foi uma fala maravilhosa. Eu agradeço muito, acho que todos nós. Né? Obrigado. A metáfora está sempre ligada, quando a gente estuda os processos de gramaticalização, porque é a famosa unidirecionalidade, né, Marcelo? Então, do concreto para o abstrato e do espaço para o tempo, né? Sempre nesse sentido, né? Por exemplo, o verbo ir é um verbo espacial, né? Eu vou até a cadeira, mas com o uso, né, virou temporal, né? Vou falar amanhã na escola. Então, a metaforização, e depois também tem a metonímia, né? Porque elas não andam separadas. Então, são muito frequentes, muito presentes no processo de gramaticalização. E lembrando sempre, gente, que essa história de línguas desenvolvidas, línguas primitivas, tem muito a ver com o espírito da época do século XIX, né? O chamado racismo linguístico, aliás, racismo científico, né? Que causou horror, né? A linguística histórica comparada acabou servindo de suposto esteio técnico e científico para o nazismo, né? Aquela história de raça ariana, etc, etc. Né? Então, são as transformações, né? De que maneira as correntes de ideias são aproveitadas de diferentes modos ao longo do tempo.
Mais perguntas ao professor? Vou repetir aqui, né? Parabéns do superlativo. Muito obrigada, professor. Eu fiquei pensando nesse finzinho da exposição e já das conversas, quando a gente tem, por exemplo, palavras compostas, elementos-chave, que a gente usa bastante chave, não é? Como um modificador para a palavra, então palavra-chave, elemento-chave, conceito-chave. Eu posso pensar que a palavra-chave está já passando por um processo de gramaticalização e ela vai se tornar, nesse caso, uma desinência, um morfema, um sufixo. Quem viver, verá. Né? Porque esses processos levam séculos. O Whitney, justamente naquele texto, ele começa falando de palavras compostas desse jeito. Né? E aí depois ele fala, mas não só, né, a composição não ocorre só nisso, você juntar duas palavras, né? Mas também de formas que a gente já não percebe. Aí ele fala, né, do fearful, né, dos adjetivos se transformaram em desinências. Pode ser, né, como se diz em Pernambuco, possa ser, né, que daqui a alguns séculos chave se transforme numa desinência. Né? Mas por enquanto a gente ainda não viu esse processo. Então ainda está no dinossauro. Né? Quem sabe daqui a algum tempo vai virar um passarinho. Nesse sentido, a gente pode pensar na composição como um processo que vai ser aí, fugiu a palavra aqui, ele é um processo intermediário para um processo de derivação. As formas analíticas, né? Por exemplo, sintagmas, né? Ou duas palavras, acabam se fundindo com a forma sintética, e aí depois vai sofrer a concorrência de outra analítica, uma espiral proposta por Georg von der Gartz. Então essa é a ideia. A composição, a gente pode dizer que é um primeiro passo, como aconteceu com o futuro românico, né? Cantar e depois cantar e virou uma coisa só. Esse é o processo. O sintagma acaba se transformando em palavra, né? Então quem sabe, né, problemas-chave, né, conceito-chave, daqui a algum tempo, né, vai virar um sufixo, se ainda existir planeta, né, daqui a alguns séculos. Quem for fazer pergunta, por favor, levanta bem a mão, porque senão eu não enxergo aqui. Acho que a gente precisa exprimir a plateia, né? Clóvis. Desculpe, eu fiquei com vergonha porque já é a segunda vez, né? É que a ideia de chave parece muito interessante e tem muito que ver com muito que foi dito aqui, né? Parece que por enquanto ainda é metáfora, não é isso? E já foi metonímia. Se a gente pensa na origem, a Heinz Klau é a ideia de fechar. Mas a gente pensa na chave como um objeto que fecha e que, não surpreendentemente, também abre. Então parece que houve um monte de coisas aí, né? A metonímia, a relação de oposição, exopósito, né? Então a gente pensa em algo não que fecha, mas que abre, né? E aí essa continuidade da metaforização como uma ideia-chave, é uma ideia que abre as portas para alguma coisa, etc. Agora, morfema, se o planeta... A palavra-chave nessas composições, ela já é abstrata, né? Já não é a chavezinha de abrir, é a ideia-chave, a ideia principal, né? A mais importante. Então, é a ideia de que abre, né? E, no entanto, originalmente era uma coisa para fechar, justamente como você lembrou da etimologia. Isso acontece também, né? As mudanças semânticas, às vezes a palavra acaba significando o contrário do que ela significava inicialmente, lá nos seus primórdios. Primeiramente, obrigada, professor. Eu gosto muito do seu trabalho, de modo geral. Eu li, por exemplo, o preconceito linguístico que você desenvolve
sobre uma problemática, e eu gosto muito que ele é propositivo no sentido de mostrar algumas gramáticas, estudos que estão sendo feitos para trabalhar esse problema. E aí, nessa palestra, você falou um pouco sobre, por exemplo, como nas matérias de introdução na linguística, às vezes a gente acaba atribuindo algumas coisas a Saussure, em vez de fazer uma retomada histórica, assim, e isso gera algum tipo de problema. E aí, eu fiquei pensando, também em paralelo no preconceito linguístico, no quesito material, que às vezes, quando eu dou aula de gramática em cursinho popular, e às vezes eu pego um material e ele dificulta o processo de eu tentar, de alguma forma, combater o preconceito linguístico dentro da sala de aula. E eu queria saber se você acha que nos livros de introdução à linguística, talvez o material didático que a gente usa hoje, se você tem uma percepção de que ele acentua um pouco o problema desse negócio de atribuição ao Saussure, não fazendo uma retomada histórica, ou se você acha que o material... E se você acha que tem um material que você indicaria, assim, que faz mais essa retomada? Não sei. O material, em que sentido você está falando? Tipo, livros didáticos, porque, por exemplo... Para introdução à linguística. Para introdução à linguística. Olha, existem muitos livros de introdução à linguística, né? Mas é justamente aquilo que os autores dizem. Algumas ideias se cristalizam e a gente vai repetindo, né? Até que alguém fala assim, calma, peraí, vamos ver o que vinha antes, né? Então, assim, a maioria dos livros de introdução à linguística vai dizer, a linguística moderna nasceu com o curso de linguística geral, né? E esquece tudo que está atrás. Isso é uma herança que a gente tem dos acontecimentos históricos no final do século XIX e início do XX, né? Principalmente um sentimento anti-germânico muito pesado, né? Então, a Alemanha promoveu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né? Então, em várias áreas de conhecimento, né, todo aquele grande acúmulo de conhecimento que vinha da Alemanha foi colocado de lado. A própria língua alemã, que era a grande língua de cultura do século XIX, decaiu, né? E aí apareceu quem? Um falante de francês na Suíça, o país neutro do chocolate, né? Ele sim vai se tornar, né, o porta-voz da modernidade. Vamos esquecer esses alemães, né? Então tem muito a ver com isso também, né? E vários autores falam isso, né? Se não fosse todo o contexto europeu, militar, etc., provavelmente o curso de linguística geral ia passar batido, né? Mas ele foi escolhido, né, para se tornar, digamos assim, a certidão de nascimento da linguística moderna, também devido a todo esse contexto, né, histórico, político daquela época, né? Então, o livro tem, claro, né, a sua importância. A gente não pode... Ele é incontornável, né? É que nem serviço militar, a gente tem que fazer. Tem que ler o curso de linguística geral, mas já ler com uma visão diferente, não aquela de mitificar, né? Mas tentar recuperar o legado histórico, os outros autores, né? Whitney, por exemplo, está muito presente no curso de linguística geral, né? Tem trechos do curso de linguística geral que parecem traduções literais de um autor alemão importantíssimo, que é o Hermann Paul, né? Então, ali, eu tento mostrar isso na minha tradução do curso de linguística geral. Então, é um livro importante, é incontornável, mas tem que ser lido agora em outra chave. E, claro, né, a pessoa que vai dar aula, que vai ministrar a disciplina de introdução linguística, cada um vai fazer de acordo com a sua formação, com os seus gostos teóricos, né? Não tem como a gente indicar se dê aula segundo esse manual de introdução à linguística. E assim vai. Tá bom? Obrigado, boa noite. Vai ter assembleia do GEL daqui a pouco, tá? Aqui está o meu e-mail, quem quiser escrever para falar, para pedir coisas, para comentar, fiquem à vontade. Beijos, abraços, até mais. Bem, muito obrigado a todas e todos. Terminamos as atividades do GEL, as atividades dos simpósios, as conferências, as mesas, né, com o Marcos. Reitero meu agradecimento ao Marcos pela ótima apresentação. E agora
teremos na sala 102 a assembleia, né, para discutirmos a gestão, né, a Escola de Estudos Linguísticos de 2022, o seminário e a passagem do seminário para a próxima associação, para a próxima diretoria. Perdão, meu cansaço. Muito obrigado a todos.